Olá, bem-vindos à 9ª edição do Planetário Café, um bate-papo sobre assuntos diversos ligados à astronomia, educação, museus de ciências e planetários. Em cada edição, trazemos um convidado diferente, conversando com os astrônomos do planetário. Na edição de hoje, temos os astrônomos Paulo César Pereira, Jorge Marcelino e eu, Flávia Pedrosa. Nosso convidado de hoje é o professor Márcio Doune Campos, que vai conversar conosco sobre solear versus nortear. Márcio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre a biografia do nosso entrevistado de hoje. Márcio é físico pela PUC do Rio de Janeiro, doutor em Física de Sólidos por Montpellier, 1972. Na Unicamp, trabalhou no Instituto de Física e como antropólogo autodidata no Departamento de Antropologia entre 1972 e 1998, quando se aposentou. Foi professor visitante de antropologia em várias universidades, entre 1999 e 2016, UFRJ, UF, UENF, UFES, Unirio. Desde os anos 1980, trabalha em educação formal e não formal e pesquisa antropológica sobre relações, sociedades, humanos, natureza e os saberes, técnicas e práticas locais. Isso entre pescadores e indígenas. Temas recorrentes em sua pesquisa são ritmos e marcadores naturais e sociais de tempos, percepção ambiental, relações céu-terra, etnoastronomia, antropologia da comida e patrimônio cultural. Márcio, muito obrigada. Paulo, Jorge, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Márcio, é uma honra te receber aqui no Planetário Café. Eu também. Realmente estar com você aqui é emocionante, com gente amiga, gente do Planetário, que eu gosto muito e admiro. E Flávia, você é uma amiga de sempre. Competentíssima. Eu tenho assim muita felicidade de receber aqui. Você é muito importante para mim, assim, para a minha carreira, né, a minha pesquisa. Os primeiros trabalhos de etnoastronomia que eu, né, tive contato foram os seus. Eu tenho até hoje aqui, ó, os meus caderninhos. Os caderninhos de capa verdinha da Unicamp, as apostilas que você fez lá na Unicamp. Então, para mim, realmente é uma honra, né, estar recebendo você aqui. E eu queria, então, iniciar, né, com a minha pergunta. Eu queria, primeiro, que você contasse um pouco da sua trajetória indisciplinada para a gente, né, entre física dos sólidos, astronomia e antropologia. Bom, isso, realmente, a indisciplina sempre foi o meu forte. E isso começou, talvez, na adolescência, quando eu era astrônomo amador. Tinha um telescópio em Petrópolis. Depois eu entrei na física da PUC do Rio, onde eu tive o prazer de ter tido com o professor maravilhoso Pierre-Henri Lucie. E lá eu fiz física, mas lidava com muita coisa. Eu acho que daí essa minha indisciplina. Eu cuidava do cineclube, do curso de cinema, com todo mundo cinema novo, indo prestigiar toda quarta-feira. E eu, além disso, eu organizava concertos de jazz na PUC. Bom, jam session. Muito eclético. Com gente do tipo Leni Andrade, por aí afora. Bom, então, na PUC eu tive essa trajetória do ponto de vista cultural, do ponto de vista político também. Eu pertencia à movimentação popular e, nesse momento, eu fui também
tesoureiro do Cineclube, não, da Federação Carioca de Cineclubes, que funcionava no prédio da Uni, naquela época. Nós dávamos cursos de cinema em escolas, etc. Bom, então essa carga eu carreguei, mas me isolei, digamos, a partir de 65 até 72 na França, onde eu fiz o mestrado e doutorado, ou seja, o doutorado de terceiro ciclo e o doutorado de Estado em Física de Propriedades Elétricas de Materiais Semicondutores. No caso, era antimoleto de índio. Trabalhei com efeitos de pressão sobre as propriedades elétricas, etc. Mas essa vida na França, cara, que eu já fui carregado com essa carga cultural e essa carga, de certa forma, indisciplinada. Bom, quando eu voltei, em 72, cheguei na Unicamp, trabalhando num grupo de pesquisas em dispositivos semicondutores. Quem me recebeu foi o José Ripper, que é um amigo de muito tempo, era o diretor do setor do Laboratório de Dispositivos. E quem era o diretor do Instituto de Física, que me recebeu com muita cortesia e amizade, foi o meu, como ele diz, e eu me divirto com isso, o meu co-sogro, ou seja, o sogro da minha filha, Rogério Cerqueira Leite, que, enfim, foi uma trajetória muito acompanhada por ele e até hoje, do ponto de vista desse parentesco assim. Uma pessoa extraordinária, também, de certa forma, que ele que me perdoa, indisciplinar também, né? Ou indisciplinado. Pela música, pela política, etc. E aí eu, na Unicamp, eu comportadamente dava os cursos de física, fazia pesquisa, mas eu resolvi dar um curso de astronomia a olho nu. E, ao mesmo tempo, eu encontrei um amigo linguista, o Maurício Inherri, que fazia pesquisa na Ilha dos Búzios, que é uma ilha muito isolada, perto de Ilhabela, na cidade de São Sebastião. E eu disse, eu quero assuntar. Vou com você até lá, ver o que eu posso fazer. E foi aí que eu comecei a minha primeira pesquisa sobre relações céu e terra, saberes deles sobre o céu, sobre a terra, etc. De repente, eu descobri que existia um grupo que trabalhava numa coisa chamada etnoastronomia. E descobri que havia um grupo nos Estados Unidos que ia propor a primeira reunião internacional. Bom, nessa reunião internacional, que foi na Smithsonian, eu me aventurei a propor o meu trabalho que eu fazia sobre a Ilha dos Búzios. Foi muito engraçado isso, porque eu propus e pedi dinheiro à FAPESP. Até então, eu era consultor científico da FAPESP e eu propus esse trabalho. Muito consultor científico na física, né? Física dura. Não foi, então, que eu recebi o processo, a FAPESP, eu dava os processos para a casa da gente, no resultado. Um processo que passou por uma comissão de Sociologia e Política, aprovando a minha viagem para os Estados Unidos, na Smithsonian, onde eu fui apresentar o trabalho. Então, isso foi um marco muito importante na minha vida, porque, com isso, eu passei da clandestinidade na física, clandestinidade de trabalho em etnoastronomia, para oficialização. Né? E aí eu me lembro que um diretor, na época, me disse, Márcio, você está fazendo um monte de coisa nessa área aqui. Você não tem que se preocupar com esse teu mau comportamento. Tá bom, mas eu comecei a ter muito mais assunto com meus amigos antropólogos do que com os físicos. Né? E aí eu propus ao meu amigo Antônio Augusto Arantes, que era o diretor na época, se eles podiam aceitar que eu fizesse um seminário, teste, e que aí, então, eu gostaria, através desse seminário, com o que eu já externei, de saber se eles me aceitariam lá. Eu pedi uma mudança de departamento, do departamento de dispositivos semicondutores para o departamento de antropologia.
E não é que funcionou. Foi então que eu passei. Impressionante isso. Mas eu levei um susto enorme, porque um dia eu estava numa reunião de departamento e uma colega e amiga, Guita Deber, vira-se para mim quando eu estava escolhendo a disciplina: Márcio, pega essa. Era simplesmente uma disciplina de graduação, História da Antropologia. Eu pensei duas vezes, pego. E me aventurei, irmão. Cara de pau tá aí. Muito corajoso você. Então, eu comecei lá a fazer as pesquisas que eu estava fazendo meio clandestino. Fui à Smithsonian, foi maravilhoso isso. E dei a minha partida na etnoastronomia. Eu não me lembro se você perguntou se eu queria dizer o que eu entendo por etnoastronomia. Sim, eu ia perguntar isso, né? Eu entendo a etnoastronomia como uma que eu chamo de etno-X. Um antropólogo muito conhecido, importantíssimo, que é o Clifford Geertz, fala do trabalho de campo como sendo uma situação entre estar lá no campo e estar aqui na academia. Tá? Então, o que eu faço no estar lá no campo é uma pesquisa sobre saberes, técnicas e práticas a respeito das relações céu e terra do ponto de vista nativo. Tá? Nunca na minha vida, e eu fico com alergia, eu diria que eu estou estudando a etnoastronomia dos Kayapó. Não, isso aí é do lado de cá, é não estar lá na academia refletindo. É lá que eu construo um arcabouço acadêmico e científico, do ponto de vista da nossa ciência, a respeito da ciência deles, que não contém a disciplina astronomia. Portanto, tem que tomar muito cuidado com isso. Etnoastronomia é aquilo que eu construo na academia. Vocês vão ver aí alguns gráficos de calendário, etc. E o saber deles sobre o céu e a terra. E essas relações. Que, aliás, é extremamente importante porque, na medida em que eu relaciono céu e terra, eu tenho no céu os marcadores de tempo fixos e reprodutivos ano após ano. E eu tenho na Terra os marcadores de tempo que dependem da ação humana sobre o meio ambiente e que variam. Portanto, se, para os Kayapó, as Pleiades aparecem no alto do céu, que é o pequeno montinho de cinzas, antes do Sol nascer, no alto do céu, quando ela ultrapassar o alto do céu, vai chegar a primeira chuvinha. Mas um dia o próprio Kayapó, o próprio Curacá Kayapó, um xamã, conversando comigo, disse: olha, o cacique sugeriu para a gente já ir caçar com a taanta para a festa do Bemp. As Pleiades não passaram nem para o lado de cá do céu. Quer dizer, as Pleiades, dessa passagem meridiana helíaca, não tinham passado nem para o lado do Poente. No entanto, mas já começou a chover, de fato, eu estava conversando com ele e começava a primeira chuvinha. Então, um comportamento não esperado do meio ambiente terrestre é verificado, de certa forma, controlado, a partir de um marcador de tempo celeste que independe da ação humana, do chamado efeito antrópico. Isso é extraordinário. Então, nada de dizer que eu estou estudando a etnoastronomia dos Kayapó. Eu estou trabalhando com a etnoastronomia a partir dos saberes Kayapó, do estar lá, quando eu estive lá no campo. Então, o Geertz tem esse jogo entre estar lá, estar aqui, escrever aqui. Porque o estar lá e estar aqui, você circula muito nessa situação. E só uma coisa meio anedótica, um grande amigo, que é o Álvaro D'Antona, que eu orientei a tese de mestrado dele, foi trabalhar com as populações dos Lençóis Maranhenses. E chegando lá, ele saiu daqui, foi para lá, existe uma inversão de estações entre o sul e o norte, né? Mas, então, o Álvaro simplesmente botou um negócio hermético, você acaba entendendo bem o que ele queria. O verão, o nome do livro dele que publicou o mestrado
o verão, o inverno e o inverso. Que o inverso seria o escrever aqui do Goethe. Porque ele veio para outra estação. E estudou as estações de lá. É verdade. Vou passar a palavra para o Paulo, que ele vai te fazer uma pergunta, Márcio. Vamos lá, Paulo. Olá a todos. É uma honra estar mais uma vez aí rodeado por astros de tão elevado movimento próprio. Está cada vez mais difícil encontrá-los, mesmo que virtualmente. Obrigado ao Márcio também pela presença. É uma honra, prazer conhecê-lo nessa noite, né? Márcio, você podia contar assim, para o pessoal que está nos assistindo, assim, tem muita gente que visita a página do Planetário, né, e não está acostumado com essa temática, né? Assim, a gente fala muito de astrofísica, cosmologia, buraco negro. Nós temos a Flávia, que trabalha com isso também, mas ela é a única lá no Planetário, né? Assim, eu queria pedir para você contar para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, de onde surgiu esse interesse pela astronomia a olho nu e como funciona essa coisa de observatório a olho nu? Ah, perfeito. Olha, eu tenho a impressão... Não, isso deve ter surgido bem no meu contato grande com professores em Campinas, de escolas primárias. E surgiu pelo fato de que, em vários momentos, eu ficava horrorizado com o que eles ensinavam às pobres criancinhas. E, ao mesmo tempo, que eu fiquei meio, não vou dizer horrorizado, espantado, com conversas com gente da educação nas próprias universidades que sofrem de uma certa doença que é pavorosa, chamada metodologite. Tá? Então, quando eu projetei o Observatório Olho Nu, é um observatório que faz observação topocêntrica, quer dizer, de centro no lugar. A única condição em que nós vemos os fenômenos do céu é de pé no chão e olho para todos os lados, sobretudo para cima. Então, eu no Observatório Olho Nu, vocês vão ver daqui a pouco com a figura, eu insisti sobre isso, que eu trabalhava com essa visada do que está acontecendo no céu na bóveda celeste. E eu me lembro que uma pessoa ligada à metodologia me disse de repente, não, mas você tem que dizer a eles que existe um referencial heliocêntrico. Mas como se eles não percebem, não sabem? Não tem abstração, criança de escola primária. Aquilo que eu vejo está ali. E aí é outra coisa, eu ando mexendo nos ninhos de vespa, não vou dizer de quem, mas são ninhos de vespas. Quando você pergunta a uma criança, você viu o sol hoje? Vi. Ele estava ali. Agora está aqui. Ele andou para cá. Como andou? Andou sim. Eu vi ali, agora eu vi aqui. Viu? Vim daqui, eu vi. Quando a criança disse isso, ela explicitou um resultado rigorosamente científico. Por quê? Ela disse o que viu e disse que viu daqui. A essência da relatividade dos referenciais, que aparece na boca de muita gente, mas não completa a frase. As pessoas dizem, às vezes dizem para as pobres criancinhas também, Einstein foi um gênio, porque elaborou a teoria dos referenciais. A teoria, da relatividade. Ponto. Esse ponto é nefasto, é um horror, porque esse ponto deixa o Einstein sozinho com os referenciais, com a relatividade e sem os referenciais. Elaborou a teoria da relatividade dos referenciais.
Por quê? Porque o que eu vejo depende de onde eu vejo, e se não disser de onde eu vejo, eu não estou sendo rigoroso. A criança foi, no exemplo que eu dei. Então, desse ponto de vista, eu criei um instrumental que eu considero importantíssimo ao ensinar e estudar astronomia a olho nu, ou melhor, estudar astronomia não, estudar a partir do referencial topocêntrico, centro lugar. Eu criei um referencial muito importante, fundamental, para que eu começasse a trabalhar com conhecimentos locais de pescadores indígenas sobre as relações céu e terra. Acho que eu respondi. Sim, então, faz muito sentido. Quando a gente trabalha com crianças, a gente percebe muito isso que você falou. E eu vou passar a palavra para o Jorge, que ele tem uma pergunta, que eu acho que é a sequência dessa que o Paulo te fez. É bom que seja a sequência, porque eu tenho outra coisinha a dizer. Vamos lá, Paulo. Para quem não? Paulo não, dessa vez agora é o Jorge. Tá? Dessa vez é o Jorge. Tudo, dessa vez é o Jorge. Bom, é um prazer enorme estar aqui com você. Jorge, está no hemisfério norte aqui. Está no hemisfério norte? Bom, eu não sei o que você está falando, mas eu acredito em você. Bom, deixa eu te falar. É um prazer enorme estar aqui, é um prazer muito grande mesmo te conhecer, né? Pessoalmente, que eu já tinha lido muito sobre você. A Flávia, então, fala só elogios, é um atrás do outro, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui com você. E como você falou do ensino formal, de professores, de metodologia e todos esses problemas, eu queria saber como é que a astronomia a olho nu contribuiu para o seu trabalho entre populações mais isoladas, assim, afastadas. Eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, a construção do conhecimento por essas populações, pescadores indígenas, tudo que foi o que eu trabalhei, é uma construção de pé no chão. E as pessoas que têm alguma escolaridade aprenderam quase tudo que disseram a eles sobre astronomia a partir do referencial heliocêntrico. Então, o trabalho com esse pessoal e tomando por base a importância do referencial topocêntrico foi fundamental. Quer dizer, a astronomia olho nu acompanhado do referencial topocêntrico. Tá? E por aí, já que você fez essa pergunta, eu vou emendar o que eu queria ter dito antes, na pergunta do Paulo, que é o seguinte: esse é, de fato, um ninho de vespa daqueles perigosos, e eu acho que muitos astrônomos vão discordar de mim. Quando você fala do movimento do Sol, desse que a criança viu aqui e lá, perfeito, do pé no chão e olho para cima. Mas quando você olha programas escolares de primário, esses programas têm um item que me deixa profundamente incomodado. Movimento aparente do Sol. Tá? Aparente. Você vai buscar no dicionário WISE o verbete correspondente a isso. Tem vários verbetes, aliás, o quarto verbete está lá, aparente. Fingido. Tá? Logo abaixo, o WISE tem uma corzinha verde. Está lá, exemplo. Você sabe qual é? O exemplo de fingido, movimento aparente do Sol. Bom, vem cá. Se o Einstein elaborou a teoria dos referenciais, a gente não quer usar os referenciais, a gente transforma isso no que eu costumo chamar da religião heliocêntrica do referencial absoluto, que seria o heliocêntrico. Ora, se a criança disse, eu vi o Sol ali, agora está aqui, o Sol andou, ele andou, absolutamente não andou em aparência, porque a criança disse, daqui eu vi que ele andou.
daqui, as condições em que eu observei me permitem dizer que ele andou visto daqui. Ou seja, o Sol se deslocou em função da minha observação a partir do referencial topocêntrico. Tá? Então, esse é uma briga que eu estou tendo. Alguns amigos, eu tenho uma comunicação muito boa com os geógrafos. Algumas amizades dentro da geografia têm concordado um pouco comigo, outras não. Agora, há muito tempo atrás, numa terra dos confins, aí não vou dizer onde foi, eu comentei com um grande amigo, competentíssimo astrônomo, tá? Sobre isso. Ele me disse, estou contigo, mas só aqui na nossa conversa. Diante dos meus pares, não. É perigoso até falar isso aí na frente de alguns astrônomos. Mas tá certo, Márcio. Vou passar a palavra para o Paulo. Você quer fazer uma pergunta agora, Paulo? Quero sim. Márcio, eu acho que é importante explicar também para o pessoal que está nos escutando agora, nos vendo também, né? Falar um pouquinho também do que é o SULEAR, né? Como surgiu essa proposta e qual é o papel de Paulo Freire nessa proposta. Beleza. Deixa eu te falar, eu vou fazer um preâmbulo antes, aproveitar que eu estou com um artefato que eu acho maravilhoso e que, em geral, pega poeira na sala dos diretores de escola, que é isso aqui. Tá? Vocês estão vendo essa inclinação. E esse horror aí que é um pé. Só tem sentido eu passar em pé quando eu estou em algum lugar, por exemplo, aqui na América do Sul, em pé no globo desse jeito, tá? Em direção ao centro da Terra. No entanto, esse globo tem pé. E está sempre montado desse jeito. O território que é representado aqui é um território do planeta, são várias regiões. No entanto, ele tem um texto que indica os nomes dos lugares. E esse texto está todo assim. Quando esse texto fica assim, e o alto do texto está aqui, é claro que o alto do texto está colocado no norte. Né? E aí você tem os globos que são montados com o pé, tá? E que ficam sempre nessa posição. Felizmente, esse globo aqui, ele tem uma particularidade. Ele é montado parecido com aqueles globos antigos, que tem 2 graus de liberdade. Só que não são os 2 graus, o sistema dele não é igual ao dos antigos. O sistema é assim, quer ver? Então, eu estou aqui. Deixa eu ver. Eu estou aqui em Minas, ou como vocês estão em São Paulo também. Tá? Ora, eu estou aqui assim, mas eu estou reto. Não estou em pé, mas o meu tronco está de pé. Tá? Ou seja, o alto da minha cabeça está aqui. Portanto, está aqui o alto da cabeça. Eu só posso me representar nesse lugar onde eu estou e no globo se eu fizer isso e isso. Que agora sim eu estou de pé num plano horizontal. Esse globo permite fazer isso, contrariar o norteamento. Esse é um globo, aquele globo fixo, como eu disse, na maioria deles é norteado. Esse pode ser soleado, apesar do texto ter a parte de cima no norte. Entende? Então, isso aqui é extremamente importante. Agora, isso nunca é usado nas escolas. O teu, eu tenho certeza que não deve ter poeira, mas o globo que fica nas diretorias da escola
em geral, ele fica empoeirado. Tá? Bom, então, diga. O meu globo também pode ser Sim. sorteado. Você tira. Eu fiz um corte aqui. Perfeito. Beleza. E aí passa... você pode dar os 2 graus de liberdade. Perfeito. Que legal esse. Depois eu quero a referência. Muito bom. A Ótimo. referência é simples. É um globo que vende em qualquer papelaria e você corta a base dele, né? Tá, entendi. Para poder passar Isso é o aro. Existe um livro que fala do globo para a educação que é muito interessante. Mas ele não toca nesse assunto que, para mim, é fundamental. O assunto do nortear e fuzulear. Então, para completar a tua pergunta, você entendeu que aqui eu estou... Essa importância é muito grande da gente pensar o globo com as pessoas dessa forma. E o que me incomoda demais, digamos, nessa evolução de eu chegar à ideia do fuzulear, é o que se ensina nas escolas do ponto de vista dos pontos cardeais, a BISAC. Aqui eu não estou com uma grande angular, mas nas escolas te dizem o seguinte, os livros têm isso publicado, é um absurdo. Você bota a mão direita para o nascente do Sol, onde o Sol estiver nascendo, aproximadamente, é claro. Então, na frente você tem o norte, atrás você tem o sul, e à esquerda você tem o oeste. Perfeito. E a noite? Livro da época da escola era assim. Não é para entender. À noite você se orienta pelo Rio Grande do Sul. E não tem olho atrás. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cavar um buraco no chão, chegar do outro lado do planeta, enxergar a estrela polar, saber que o norte está para lá, volto por esse túnel e sei que o sul está atrás de mim. Tá? Ora, isso é uma regra prática que escorreu do norte, porque o norte fica no alto, e nós engolimos sem conferir, ensinamos e publicamos nos livros. Se você puser a mão esquerda para o nascente, você está à noite virado para o sul e vai se sulear pelo Cruzeiro do Sul, com aquela coisa que é um pouco mais complicada do que permite a estrela polar, né? Então, a regra da mão esquerda é aqui, é nossa. Tá? A gente, até para saber que a Terra gira, saber como gira, a gente usa a regra da mão direita, com o dedão para o norte, para cima. E a Terra gira assim. Entende? Se fizer a regra da mão esquerda com o dedão para o sul, funciona. E é mais coerente com a outra mão esquerda. Né? Então, essa ideia é que me levou a discutir essa ideia do se orientar pelo sul, para o sul e com o sul, no sentido da educação, da astronomia, da geografia, e expandir isso para o lado da geopolítica, que a gente esbarra num termo que é muito importante agora, que é a colonialidade e a decolonialidade. Não é descolonização, porque não existe mais colônia nem colonização. Esses países adquiriram sua independência de várias formas e continua uma coisa arraigada pelos tempos da colonização, que a gente não pode chamar do mesmo nome, colonização, chamamos de colonialidade. É um grupo, modernidade e colonialidade, muito importante que existe na América Latina e que tem uma contribuição grande também do Boaventura de Sousa Santos em Portugal, em Coimbra. Respondi? E o papel do Paulo Freire? Perfeito. Bom, em 91, eu elaborei esse termo. Eu me lembro que foi a Teresa Scheiner, da Museologia da Unirio, que me propôs
que eu escrevesse um texto para uma apostila de museologia, patrimônio, etc. Então, eu escrevi e lancei o termo Sulear, né? Propondo atividades, etc. Em 92, o Paulo Freire publicou A Pedagogia da Esperança, que é uma releitura da Pedagogia do Oprimido, e não é que lá pelas primeiras páginas ele, em vez de dizer que vou precisar orientá-los, norteá-los, eu senti necessidade de suleá-los num dos parágrafos. E aí o que foi interessantíssimo, que ele me pediu para escrever uma nota no fim do livro, junto com a Anita Freire, que é viúva dele. Então, nós escrevemos uma nota sobre o Sulear, ali explicando o termo que ele usou. Essa relação nós já tínhamos de mais tempo com o Paulo. Então, 91 foi isso. E 91 foi um ano muito bom, rentável, amigo assim com ele, porque houve outras coisas que nós fizemos. Eu fui a um seminário, não, uma visita de educação pela CAPES aos Estados Unidos, e nos corredores da Penn State, alguém me apresentou a um fulano interessantíssimo, chamado Majid Ghanima, que chegou a ser o ministro da Educação, Ciência e Tecnologia do Shah Reza Pahlavi, no Irã. E aí, conversa vai, conversa vem. O Majid estava morando na França e eu senti que ele tinha uma ascendência muito forte sobre o Correio da Unesco. Aí começamos a falar, ele falou do Paulo Freire, claro, amigo dele, e, de repente, antes disso, teve um outro fenômeno. Veio um fulano alto, assim, chegando na nossa direção, e ele me apresenta nada mais, nada menos que o outro ilustre educador, que tinha um centro em Cuernavaca, no México, Ivan Illich, o autor da Sociedade Sem Escolas. Tá? Estava ali. Mas aí o Majid Ghanima me convidou para escrever, junto com Paulo Freire, um texto para o Correio da Unesco. E o Paulo, que gosta muito de publicar diálogos, propôs que a gente fizesse um diálogo. E esse diálogo foi publicado com o nome Leitura da Palavra, Leitura do Mundo. Eu acho até hoje que a gente devia ter invertido isso. Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, que é um tema muito frequente nele. E nesse próprio texto, que foi publicado no Correio da Unesco, todos esses textos que eu estou dizendo que eu tenho publicado estão lá no site, eu vi em publicações. Ele diz o seguinte, é extremamente importante isso. A criança, antes de ler a palavra e escrever a palavra, no estar no mundo antes da escola, ela já leu o mundo. E essas leituras do mundo são feitas e refeitas e constroem uma visão de conjunto da leitura do mundo que nem sempre a escola considera. É preciso considerar que as leituras são seguidas a vida inteira de releituras do mundo e a alfabetização alfanumérica é um instrumento adquirido para mais releituras do mundo. E por aí vai o que a gente fez. Há pouco tempo eu acabei de publicar, ainda não foi publicado, de mandar para um livro de um simpósio que houve no passado, para Centro Paulo Freire, onde eu pego assim a minha admiração do Paulo Freire à distância na minha época de PUC e das reformas de base e a amizade com ele a partir dos anos 80, quando ele voltou do exílio. Este é o patrono da educação brasileira. Esse é o patrono da educação brasileira. Márcio, você tem umas fotos para mostrar para a gente dos seus trabalhos, né? Tá. Bom, vocês têm aí na tela a propaganda Sulear, o logo que é a América do Sul apontando para cima, né? E o meu e-mail, o site Sulear
e o verbete da Wikipédia, que foi escrito por um grande amigo meu, eu digo grande depois que ele fez o verbete, porque eu cacei o cara, acabei encontrando. O Carlos Júnior, um linguista de Aracaju, que publicou um verbete magistral sobre o Sulear na Wikipédia. Recomendo fortemente. Ele se refere muito à relação minha com o Paulo Freire e do Sulear também. Tá? Agora, já que nós falamos de etnografia, eu botei aqui uma frase do Oswald de Andrade, que eu adoro, que diz o seguinte: a gente conta o que houve, nunca o que houve de fato na nossa frente, o acontecido. Tá? E é isso, a gente conta o que houve de lá no campo, do ponto de vista deles, não o que houve de um ponto de vista nosso. Então, isso é fundamental, como uma regra, quase uma regra de ouro da etnografia. Tá? Aqui vocês têm duas experiências do Observatório Olulu na Unicamp. O Observatório Olulu é esse da esquerda em cima. É inspirado na estrutura que contém relações céu e terra das aldeias indígenas, em Stonehenge e outras experiências do mundo afora, de arqueastronomia e de etnoastronomia. Ele tem uma coluna central que é oca. Essa coluna dá no subterrâneo que fica nesse ângulo aí que vocês estão vendo. Essa coluna é de mira para o sol poente dos solstícios de verão e de inverno. Dá para ver a seta do mouse quando eu aponto? Não, né? Dá sim. Eu consigo ver a seta. Então, isso aqui é o sol poente mirado daqui para o solstício de verão e aqui para o solstício de inverno. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, muito fracas, são tijolos. Tem uma linha de tijolo aqui, uma linha de tijolo aqui, que corresponde ao meridiano e ao paralelo do local. Ou seja, se você tiver um mapa, nada de botar o mapa para desorientado. Tem que orientar o mapa a partir daí e entender essa relação, a mesma que eu fiz entre o globo e onde nós estamos, do mapa e para onde nós vamos ou estamos. Tá? Essa coluna oca permite, no dia 9 de dezembro e 3 de janeiro, característica da latitude de Campinas, a gente observa a projeção de luz do Sol a pino passando por Campinas. Os 2 dias em que ele vai ao Trópico do Capricórnio e volta. Tá? E aqui, bom, grosso modo é isso, mas ele é bom para pensar o trabalho de etnoastronomia aldeias indígenas, etc, etc. E esse observatório aqui é em Peruíbe, onde você tem o mesmo tipo de esquema, apesar de que tem os buracos aqui que indicam a posição das estrelas em determinadas horas, e aqui você tem o Sol do dia mais longo do ano, que tem o desenho de um Sol inteiro, da noite mais longa do ano, que é o desenho da Lua, e dos equinócios, o equinócio de igual à noite, 12 horas mais 12 horas, aqui onde tem um Sol e uma Lua, as duas metades. Então, esse é o esquema dos observatórios Olulu. Agora, esse observatório, eu fiquei muito entusiasmado, mas nunca consegui concretizar essa ideia, que é de pensar o observatório como uma praça observatório. Uma praça onde se reúnam as escolas, pais e filhos, educadores, professores, o pessoal do jogo de dominó, do carteado de dama, e que possa haver interações, as crianças possam ouvir causos de todos, além disso, se interessar. Então, a ideia, do ponto de vista ambiental, é importante também, ambiental de mente e de natureza. Quer dizer, é um convívio das 3 idades. A primeira idade, que está aberta para a leitura do mundo, pensando a postura do Paulo Freire. A segunda idade, que educa, mas também consome bastante. E a terceira idade, que conta a memória, conservando
com economia e oeconomia. Quer dizer, economia e oeconomia de meio ambiente. Menino, apaga essa luz. Menino, na minha época, tinha muito mais brincadeira do que brinquedo. Brinquedo a gente construía e por aí afora. Então, essa é a ideia do Soleário, da Praça Observatório. Está entregue aí. Agora, aqui eu já falei com vocês sobre as minhas críticas à etnoastronomia, trabalho de campo. Então, isso aí acho que a gente não precisa repetir. A astronomia nas culturas me incomoda um pouco. Por quê? Eu botei ali uma reflexão. As culturas diferentes da nossa não têm astronomia. Isso é uma disciplina da academia, da dita sociedade ocidental. E me incomoda muito que a gente use o termo astronomia para generalizar esse estudo das relações à Terra entre nós e eles. Nós estamos usando uma disciplina que é da academia. Tá? Isso me incomoda. Eu poderia estar estudando astronomia na academia e chamar de astronomia das culturas, mas, mesmo assim, não cola. Aí eu vou falar um pouco dos caiçaras. Em primeiro lugar, é uma ilha dos Búzios. Vocês conseguem localizar bem perto de Ilhabela essa ilha? E onde eu fui fazer o meu primeiro trabalho de campo, que eu disse a vocês que acabei indo apresentar nos Estados Unidos, na primeira reunião de etnoastronomia. Bom, o senhor Aristides me apresentou, entre outras conversas, a pedra de raio. Ele dizia que essa pedra cai com raio. E diz a tradição, o local, que a pedra se enterra 7 braças e aflora na superfície da Terra 7 anos depois. Ora, isso é com aparência um machado indígena, daquele que é preso com corda, uma machadinha, uma marreta. Agora, ele me diz o seguinte, essa é a pedra de raio. Se você enrolar um fio, estava se referindo a fio de pesca, nessa pedra e jogar na fogueira, a pedra sai quente, às vezes pode até sair em brasa, mas o fio sai bonzinho. Então, tem uma espécie de betonímia, uma coisa. A pedra que já é de raio, ou seja, já é de fogo, que é outro nome dado a ela, não queima o fio se você jogar na fogueira. Né? Você já enrolou o fio na pedra de raio. Aí eu perguntei, você fez isso? Eu falei, não, mas o pessoal que me deu a pedra fez. Aí a gente saiu de lá da venda do senhor Aristides e foi falar com o filho dele. Eu comentei com o filho, e o filho disse a mesma coisa. Eu perguntei, você fez a experiência? Você fez isso? Não fiz não, mas o pessoal aí fez. Então, eu pensei muito na nossa atividade de professor, onde a gente muitas vezes faz isso a toda hora. Conta, não fez, e espera que o outro acredite. Então, esse é o fato. Tem outros aí. A Terra, um dia eu presenciei uma conversa sobre a Terra, se a Terra gira. E o pessoal dizia, não gira, não. Se girasse, eu ia para aquele caminho ali até aquela palmeira, e no dia seguinte a palmeira não estaria mais lá. E por aí essas cosmologias locais são as coisas fabulosas para você refletir sobre. Tem histórias incríveis aí. Sem dúvida. E essa questão do observatório a olho nu, né, de você chamar atenção para os pontos de solstícios, né, isso é muito bacana também, porque hoje em dia praticamente ninguém mais presta atenção, né, na natureza, né, onde o sol está nascendo, onde está se pondo. Assim, eu acho fundamental a gente conversar sobre isso com os alunos, né, com os professores. Isso é muito bacana. Existe o discurso ecológico furreco, que você começa a falar de estrela. Mas você não pode ver estrela na cidade. Como? Você já olhou para cima na cidade? Não existe. Quando você estudou, não existia estrela de primeira grandeza.
Você não consegue ver nenhuma estrela na cidade? Então é um absurdo isso. O cara não quer se comparar às sociedades indígenas, por exemplo, as Pleiades são um aglomerado importantíssimo para marcar o tempo. Mas não quer ver Sírios, não quer ver Estrela de Magalhães, não quer ver nada disso. Porque tem que protestar do ponto de vista ambiental. Vai protestar contra o Ricardo Salles, mas não contra as estrelas. Falando nisso, né, o início das manhãs está com uma distribuição bem bacana de objetos no céu, hein? Vou dar a dica aí. O nascer heliacal de Sírios, Vênus e Aldebaran. Está muito bacana. Por volta das 5h45, show de bola. Vênus está bem brilhante. Heliacal vespertino, ou matutino? Matutino. Aliás, isso é outra coisa que eu acho que é muito importante. As pessoas nem sempre, mesmo que fazem trabalho de campo, não pensam nisso. Existem 4 alternativas. Nascer helíaco e por helíaco, matutino ou vespertino. E as sociedades indígenas escolhem um ou outro, ou então recorrem a uma alternativa para poder montar o sistema de conhecimento deles. Os tucanos trabalham com por helíaco vespertino, os caiapó trabalham com nascer helíaco matutino. Mas os caiapó, como em setembro há muitas queimadas e a umidade é muito grande, eles mudam do nascer helíaco matutino para a passagem meridiana matutina. Por quê? Porque a camada de atmosfera penetrada assim é menor do que penetrada assim. Então, aqui vai haver muita absorção e aqui menos. Então, eles veem aquela estrela olhando do alto. Vejam a construção metodológica maravilhosa. Sem dúvida. Vou passar a palavra agora para o Jorge. Depois dessa aula toda aí, eu vou ter que perguntar. Assim, os seus trabalhos são maravilhosos, mas tem um trabalho que a gente está sabendo, né? Que você está fazendo, que é uma revista interdisciplinar chamada Sulear, que está na Universidade Estadual de Minas, aqui lá em Belo Horizonte. Então, você podia falar um pouco sobre o que é essa revista interdisciplinar? Eu vou te dizer. Agora, eu confesso que eu peguei o bonde andando, tá? E eu vou explicar por quê. O meu amigo Carlos Júnior, que escreveu o Verbete Sulear, ele teve uma mina de encontro de coisas interessantes. Entre elas, proporcionou a minha descoberta de que existia uma revista interdisciplinar Sulear. Tá? Bom, eu fui procurar essa revista e descobri que a apresentação da revista dizia que Sulear era um termo criado pelo Paulo Freire. O Paulo Freire me prestigiou uma barbaridade, foi importantíssimo na difusão do Sulear. Mas foi um ano depois que ele usou o termo. E, infelizmente, existe publicado em Minas um tal de dicionário Paulo Freire que tem um verbete Sulear. O verbete Sulear tem praticamente uma paráfrase das 3 primeiras linhas da nota do fim do livro que eu fiz junto com a Anitta. A 4ª linha que continha o meu nome desapareceu. E aí ele começa a discorrer sobre outras coisas e tal. Bom, resultado. O Brasil inteiro, a torcida do Corinthians e do Flamengo, começaram a dizer que o termo Sulear é um termo criado pelo Paulo Freire. Claro, você vai se referir a mim, o pé rapado aqui, você tem que falar que é do Paulo Freire que você está usando. Pô. Referencial teórico é uma coisa importantíssima. Eu detesto. Bom, aí... O que aconteceu? Eu liguei para o editor da revista e foi surpreendentemente não. Eu sabia que devia ser um cara legal, mas tive uma recepção maravilhosa. Eu disse,
tem um probleminha aí que nós vamos conversar. Não, vou fazer isso agora, eu vou ligar o computador, vem cá, me ajuda a modificar essa apresentação da revista. Aí a gente modificou e disse, olha, eu quero dar uma personalidade surreal à revista. Isso 1 ano depois dele existir. Posso produzir um dossiê? Claro, tem toda Casa Branca. E aí eu produzi um dossiê de 12 artigos, que está lá no segundo item das publicações no site, dessa revista interdisciplinar Sulear, que é uma revista que tinha um termo Sulear por conta da educação no sentido mais amplo, e eu entrei para dar um caráter também suleado, mais específico do Sulear à revista. Por quê? Porque nesse telefonema, terminada a correção da nota, ele me convidou para o conselho editorial. E aí eu propus a ele fazer esse exercício de dar uma personalidade mais suleada à revista. De modo que congrego vocês todos a publicarem nessa revista algumas coisas, sobretudo em termos de educação, geografia, astronomia e essas coisas afins das quais nós estamos conversando. Terei imenso prazer. Se alguém quiser discutir comigo, escrever sobre o movimento aparente do Sol, tiver coragem, eu quero. Muito bom esse convite, hein? Vou pensar. Vou tentar uma contribuição aí para a revista Sulear. Tá bom. Bom, eu acho que... Bom, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que você já até respondeu essa pergunta, que é essa contestação, né, do que se ensina nas escolas sobre as relações céu-terra, que você vem trabalhando bastante também, né, ao longo da sua carreira. Eu estou super satisfeita. Não sei se os colegas querem fazer mais alguma pergunta. Jorge. Não, eu me lembrei agora que você me mostrou, um pouco quando nós estávamos conversando, algumas outras imagens. Você gostaria de apresentar? Perfeito. Onde é que nós estamos? Nós estamos na Pedra de Raio, né? Isso. Aí, logo embaixo tem a aldeia Cuicuro. Sim, agora já está lá os Cuicuros. Pois é. Na aldeia Cuicuro, você tem aqui um negócio muito interessante. Eles tinham, na tradição, uma luta diária, que hoje em dia não se realiza mais. A aldeia é uma aldeia do tipo quase circular, e isso aqui é a casa dos homens. E na casa dos homens, os homens se reúnem e tal, mas na frente da casa dos homens tem um banco. E nesse lugar onde vocês estão vendo sombreado pela casa dos homens, se realiza uma luta diária. Eu não posso dizer depois do almoço, porque eles não têm almoço, né? Mas para nós seria depois do meio-dia. E essa luta começa ali, uma luta ritual, e a luta é assistida pelos homens sentados no banco, na sombra do sol, feita pela casa dos homens. E quando o sol vai se pondo mais, ele faz sombra no lugar da luta, e no momento que ele fez sombra no lugar da luta, é a hora de parar a luta. Agora, você vê que pelo percurso do sol entre os solstícios, a casa de tal modo que ela é um pouco maior do que o banco, de modo que essa sombra garantida dos assistentes da luta é garantida o ano todo. Essa luta, Márcio, é a Ruca-Ruca? É o quê? É a Ruca-Ruca, essa luta? Porque quando eu fui lá no Xingu, eu vi uma luta que é a Ruca-Ruca, mas ela não acontece diariamente, não. Ela acontece em ocasiões especiais, né? Parece que antigamente essa luta era muito frequente. Esse é um trabalho que eu fiz junto com a antropóloga Bruna Franqueto, que é craque em Cuicuro, e ela poderia dar resposta, mas eu fiz mais um trabalho de discussão e interpretação com ela para escrever esse artigo, que nós publicamos na Colômbia, num livro chamado Etnoastronomias Americanas.
Sim, sim, eu li publicado esse artigo. pela minha grande amiga Elizabeth Heikel-Domatov, cujo pai era um importante antropólogo, e o Arias de Grace, que é um astrônomo do Observatório de Bogotá. Sim, era um congresso de americanistas, esse congresso que vocês publicaram, né? Foi. Sim, eu li esse artigo antes de ir lá para o Xingu, eu li esse artigo de vocês. Exato. Tem mais alguma foto para mostrar? Tem. Por cá aqui. Isso aqui é muito interessante. E tem depois o calendário, a Roda do Tempo Cuicuro. Vocês têm aí um cocar. Esse cocar representa o Sol, tá? Isso aqui são as orelhas, os olhos e o nariz. Isso é inspirado numa casa de marimbondo que tem uma saída aqui dos marimbondos, das vespas, tá? E o universo Kayapó é um universo estruturado em muitas camadas, em 8 camadas. Isso aqui representa a aldeia. Tá? Isso aqui representa as primeiras roças. Então, os Kayapó estavam na camada de cima, os Kayapó que hoje eu conheci aqui, e um caçador correu atrás de um tatu. O tatu entrou pelo buraco, o caçador também entrou, foi atrás. Aí, de repente, os dois caíram no vazio. Caíram no vazio, mas bateu um vento muito forte e trouxe os dois para o buraco de novo. Aí, de lá, o Kayapó, o caçador, pôde ver, lá embaixo, um mundo riquíssimo. Riquíssimo por quê? Porque tinha muita palmeira de buriti, que é um sinal de muita água. Aí ele resolveu construir uma corda com tudo que encontrava na aldeia, convidou os colegas, e eles desceram pela corda, a partir da camada onde eles estavam, até o mundo onde eles se encontram hoje. Tá? E aqui montaram a primeira aldeia. Essas aqui são as primeiras roças. Agora, veja uma coisa interessantíssima. Se isso representa o Sol, esse ângulo que vocês estão vendo aqui... Ô, Márcio, eu não estou conseguindo ver o seu mouse. Tá, então eu vou explicar. Não está vendo, né? Tá. Logo, a partir da vara, não tem um ângulo preto rodeado por branco? Não é? Esse ângulo, eu fiquei me perguntando por que esse ângulo aparece aqui na frente também, onde eu vejo o Curacá virado para cá, e é o mesmo ângulo pequeno na frente e grande atrás. Tá? Se isso aqui representa o Sol. Ora, esse percurso do Sol entre as montanhas, que marca estações do ano, no pico tal, no vale tal, etc., durante o ano entre os solstícios, é importante, muito importante para eles. Então, é muito sintomático que num cocar maravilhoso que representa o Sol, e representa é um texto, esse cocar, do mito de origem deles, nesse camada de cá, ele tenha aqui embaixo, no tracajá que sustenta a terra, as primeiras roças naquelas duas pontas do cocar, do cocar, e o ângulo igual de um lado e do outro, representando certamente o ângulo dos solstícios no nascente e no poente. Esse cocar é realmente muito impressionante. É como se fosse uma cosmografia mesmo, né? Dos Kayapó, né? Bom, agora, passando no slide seguinte, isso aí eu não vou entrar em detalhe, não sei nem como é que a gente está de tempo, mas aqui vocês têm... Você não está vendo a seta, né? Não. Você tem ali no centro a relação entre as chuvas e o rio. O rio cheio, há muita chuva do outro lado, o veranico. Aquelas cores representam as fases da Lua. O que está em azul na borda da roda
são as coisas da relação do humano-natureza. O que está em verde são as atividades, brocar, caçar, plantar, etc. E os céus representados aí são os marcadores de tempo. Aqui embaixo você tem as Pleiades, o nascer helíaco das Pleiades. Está lá no horizonte, do lado do nascente. Aqui você tem aquela que eu me referi, que são as Pleiades no alto do céu. Depois você tem a Via Láctea, que são as cinzas do Jatobá. As Pleiades são um pequeno montinho de cinzas. A Via Láctea com o caminho do Sol, como eles dizem. E depois, numa época de lazer, de produção de artesanato, etc., você tem a Via Láctea cortando o caminho do Sol. As cinzas do Jatobá. Então, você tem aí essa articulação dos tempos precisos, reprodutivos, com os tempos da Terra, que são passíveis de variações em função de várias coisas, sobretudo o efeito humano sobre o ambiente. Um dia, o Curaçá se deita no chão, com os pés em direção à casa dos homens, que fica mais para o lado leste, com a cabeça para o lado do poente, e me diz: aquilo lá é o Caiquá Crates, que é o nascente, e aqui atrás da minha cabeça é o Caiquá Inhote. Ele aponta para o umbigo dele e aponta para o céu. Diz: ó, aqui no umbigo, está aqui na Terra, mas lá no céu é o umbigo do céu, que é o nosso zênite. Tá? Aí o que me surpreendeu muito é que ele bateu nos dois lados da barriga e disse: isso aqui é Tiquiá Enguiquiê, isso aqui é Tiquiá Enguiquiê. Então, o eixo que o Boaventura e Sousa Santos chama do eixo das desigualdades, em oposição ao eixo das diferenças culturais, que é o leste-oeste, nascente-poente, para ele não tem importância nenhuma. O norte tem um termo idêntico ao sul, que é Enguiquiê. Isso mostra uma coisa importantíssima. Se a gente pensar no sol do meio-dia, para populações que vivem próximas do Equador, que é totalmente simétrico em relação ao Equador, as posições do sol nos solstícios nos trópicos do Capricórnio e do Câncer. Então, norte e sul não tem. É Tiquiá Enguiquiê, Tiquiá Enguiquiê. E o importante é essa relação entre nascente e poente. Isso é um negócio que o... Eita, me deu uma... Jerry Urton, um importante antropólogo americano, comentou muito sobre a astronomia tropical, falando dessa importância do eixo nascente-poente nas sociedades indígenas. Mais ainda nas sociedades que vivem próximas do Equador. Carlos de Caiapó é 8 graus ao sul. Ao sul, hein? Não abaixo. Sim, essa percepção do céu, né? Dependendo de onde você está, né? Da sua latitude, ela vai variar muito. Né? É, claro. Mas então essa coisa aparece. Vamos pular essa toca do cosmos aí, talvez e pegar onde tem esse mapa do Torres Garcia, que é um negócio fabuloso. Isso muito me inspirou e eu tenho um caso aqui interessante para contar para vocês, que eu estava uma vez no México e fazendo uma palestra, um grande amigo que é o Mariano Baez Landa, antropólogo, muito, muito amigo, trabalhando da equipe do Sulear, inclusive, e ele botou um colega dele para me ajudar nas transparências. E no que eu entrego a ele uma transferência que não foi exatamente essa, mas foi muito parecida com a América do Sul, invertida e o texto correto, né? Eu entreguei a transparência. Olha, você não queira saber a quantidade de voltas que o cara deu nessa transparência. Ele não conseguiu, então, acordo de jeito nenhum entre o mapa e o texto. Ele põe o mapa com o norte para cima e o texto ficava
de cabeça para baixo. Invertia e dava o contrário. Foi muito divertido. Ele ficou furioso com esse negócio. Mas eu me diverti, confesso, muito. Você deu um nó na cabeça dele, hein, Márcio? Total. Aí, eu já falei dessas coisas aqui, quer dizer que eu sou um importante para a colonialidade e decolonialidade, educação básica, educação não formal, não precisa nem dizer, fundamental isso. E agora eu queria pensar com vocês num lema que eu tenho adotado para a educação, que e é muito importante na leitura do mundo, problematizar o óbvio não pensado. Vocês sabem o que quer dizer isso? Deixa eu fazer um teste. Deixa eu ver esse copo. Tá? Que figura geométrica eu estou percorrendo aqui? Meu dedo. Que figura o meu dedo está percorrendo? Círculo. Tá? E essa aqui? Depende do ângulo. Pode ser um círculo, uma elipse. Você estava antes, podia ser uma elipse, agora um círculo. Então melhora. Mas a resposta imediata é um círculo. Qual é a resposta do círculo? É uma resposta que depende do único eixo através do qual você vê um círculo, e supondo que o copo tem uma base circular, que poderia ser elíptica também. Tá? Então, esse é o único ponto de vista referencial no qual eu vejo um círculo. Em qualquer outra situação, eu vejo uma elipse. Tá? Mas a resposta que as pessoas dão é a resposta correspondente a um pré-conceito de copo de base circular visto através do seu eixo. Tá? O Jorge já aprofundou um pouco, ou seja, problematizou o óbvio não pensado, mencionando a elipse. Mas a maior parte das pessoas diz imediatamente que é um círculo, e às vezes você explica isso e as pessoas continuam dizendo que é um círculo. Tá? Uma coisa muito interessante é você pegar um daqueles rolos de papelão, que hoje em dia não é mais o do papel higiênico, porque ele amassa à toa, mas um rolo de papel toalha, de plástico de cozinha, e você brincar com o rolo, olhando o copo em diversas situações, e procurando, por exemplo, colocar as bordas do copo com as bordas do tubo que você está vendo, e brincar para ver que, com esse tubo, você nunca diria que é um círculo. Você vê uma elipse ali. É muito legal essa experiência. Então, dá para perceber o que é esse problema do problematizar o óbvio não pensado? Tem um impacto nos livros didáticos, né? Como você vê as órbitas, né? Pois é, aí nós vamos passar para isso. As órbitas. Desculpa, Paulo, cortei você. Pode falar. Tudo bem, tranquilo. O slide 12, tá? Estou consciente com ele, eu sei que eu não vou falar mais ali, porque essa figura, que aliás é uma figura muito boa do IAG, do referencial essa aí. Mas isso aí a gente já insistiu nisso. A outra. Bom, vocês estão vendo aí, coisa que vocês estão cansados de ver, uma situação que depende de referencial. A figura da esquerda é aquela visão do copo pelo seu eixo. Tá? E a figura da direita é uma visão do copo longe dele e muito longe, porque o cara é um astronauta fora do sistema solar, vendo aquilo ali. Né? Copérnico calculou as órbitas com uma excentricidade mínima e deu uma boa aproximação. Quer dizer, o sistema, de fato, é quase aquele ali visto de topo. Tá? E isso aqui, as elipses,
aparecem só por causa da perspectiva. Mais uma vez, o óbvio não pensado. Você pergunta às pessoas por que essas óbvias são elípticas. Ah, porque Kepler calculou que eram elípticas. Não. Kepler calculou e chegou a uma conclusão que são muito pouco elípticas, quase como uma da figura da direita. Óbvio não pensado. E vocês viram como o copo ajuda para essa reflexão? Sim, essa ideia do copo é boa. Eu acrescentaria que se você tivesse feito essa pergunta do copo para um astrônomo maldoso, ele teria dito que se trata de uma elipse aparente. Perfeito! Porque o copo verdadeiro, ele sabe o que é, no fundo da sua mente. Ai, é ótima. Então, acho que a gente... Como é que estamos de tempo? Está na hora, né? Deixa eu ver essa figura aí. Eu comento a figura daqui a pouco, mas para não tirar a surpresa da poesia, que eu gosto muito, é uma poesia que está em cheio na ideia da decolonialidade. Tá? O Oswald de Andrade dizia o seguinte: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Conta pra gente quem está naquela foto lá. Pois é, vamos lá. Bom, esse foi um momento muito importante, dois momentos. Esse aqui de 96, a foto, deixa eu tirar nossas fotos daqui para ver. As duas são de 96, tá? Nessa primeira foto, estamos o Posey, Darrell Posey, foi o coordenador do projeto Kayapó. Ele é americano, é um antropólogo e biólogo. Eu digo porque eu gosto muito dele, infelizmente, já está no andar de cima, mas é um cara muito importante. E se vocês puderem, eu vou depois indicar nas publicações, eu coloquei lá, um amigo da Unicamp me botou um apelido, e eu escrevi para a comemoração dos 30 anos da primeira reunião da Sociedade Internacional de Etnologia, em Belém, que foi no ano retrasado, agora comemorando os 30 anos, eu escrevi um texto cujo título era o seguinte: Posey, eu nem dizia Posey, dizia Depp, Darrell Edison Posey, Depp, era o apelido dele, recebe um astropólogo no projeto Kayapó. Me convidou para o projeto. Eu assisti a um happening na SBPC de São Paulo, em que o Posey estava lá, botou o Canhong, o Cacique, o Curacá e o Meptopup, dois xamãs, e o seminário, o simpósio, era com eles num palco. Foi maravilhoso. Está descrito lá nas publicações. E ali eu, claro, que fui falar imediatamente com o Posey, e eu, entusiasmadíssimo, trabalhando já sobre astronomia, e ele me convidou para jantar, e nesse jantar ele me convidou para o projeto Kayapó, na parte de etnoastronomia, de pesquisa na aldeia Kayapó. E aí eu tive, não sei se essa foi a primeira vez, acho que não, talvez tenha sido, na minha ida à aldeia, nessa casa de pau a pique, Sapê, Centro de Pesquisas Projeto Kayapó. E aqui nós temos, da esquerda para a direita, o Bill Overall, William Overall, do Museu Geld, zoólogo, o Kent Redford, como em Kayapó, Camrec é vermelho e Ki é grande, os Kayapó puseram o apelido dele de Kent Camrec Ki.
Redford. E o Posey, ainda novinho aí, e o Curiacá com o neto dele, e eu do lado aí, novinho também, né? Isso aí é o lugar onde nós ficávamos, dormindo em rede, enfim, fazendo as pesquisas. Nós tínhamos perto de lá uma cachoeira onde a gente ia tomar um banho, que eu um dia fiquei sozinho aí, porque eu cheguei e não tinha ninguém ainda, passaram 2 dias para chegar os amigos, e indo para a cachoeira numa trilha, e, de repente eu paro uma pegada de onça. E aí eu não sabia mais o que fazer, não sabia se corria ou voltava, acabei voltando. Ficou sem banho nesse dia? Fiquei. Depois o Curiacá me disse que o que eu tinha que fazer. Perguntei para o Curiacá, ele me disse: você tem que dar um grito, o maior grito que você pode ter dado na sua vida. Bom saber. Tem outras histórias, tem uma do jacaré que é muito boa também. Então vamos convidá-lo para um outro episódio para contar as outras histórias, hein, Flávia? As outras histórias sempre são as melhores. Com certeza. Bom, estamos chegando ao final desse Planetário Café. Vamos para as considerações finais. Opa! Márcio, quer falar mais alguma coisa? Despedir? Talvez isso, né? Agradeço demais estar com vocês aí. Um dia, quem sabe, depois da pandemia e do pandemônio, não sei se vai ter depois do pandemônio, vai demorar, a gente se encontra no Planetário para fazer uns papos. Com certeza. E foi muito agradável estar com vocês aí. Bom estar falando dessas coisas. E, atualmente, eu acho que é fundamental a gente começar a se preocupar muito com esse problema da educação básica sobre relações céu-terra, insistir no referencial topocêntrico, trabalhar a observação e desenvolver isso para as escolas. Tentar conscientizar os professores que têm uma certa preguiça mental de refletir sobre isso, porque eles não estão muito acostumados a refletir a partir da observação. Muito comum chegar numa escola, por exemplo, em Campinas, eu me lembro perfeitamente disso, mas quando você sai com os alunos para olhar o sol, por exemplo, e alguém me respondeu: não, mas eles estão lendo essa semana um texto sobre a Lua. Sim. E aí tem umas coisas que a gente escuta às vezes, por exemplo, que não dá para ver a Lua de dia, né? Porque eu já ouvi isso. Não eu já ouvi o céu, né? Ilustre astrônomo, viu? De astrônomo não pode, não. Teórico. Está dispensado. Está descuidado. Mas é essa falta de hábito mesmo, né? Que as pessoas, principalmente das grandes cidades, de observar o que está acontecendo na natureza. Né? Você sabe que no observatório, eu projetei, mas não concretizei isso, não deu tempo. Aqueles bancos que aparecem no Observatório Urunu, eles teriam luzes ali concentrando para o centro, iluminando o centro. E você entra com as luzes acesas. E aí eu teria um dimmer indo diminuir a intensidade da luz para a gente poder ver da primeira grandeza à segunda, e começar a ver o céu mais estrelado. Muito bacana. Esses observatórios ainda existem, Márcio? Olha, esse aí agora, ele estava sendo coordenado por um matemático, mas há coisa de uns 2 anos, um físico pegou a coordenação e está começando a fazer algumas coisas interessantes lá. Mas o grande problema desse observatório é que a alvenaria, a construção, é um instrumento de observação. E botar na cabeça dessas pessoas é incrível.
a quantidade de pessoas que iriam botar lá no fundo aparelhos eletrônicos científicos de alta pesquisa, aproveitando os compartimentos, não como instrumentos, mas como pesquisa séria, era uma barbaridade. Tá? E uma vez eu ouvi de uma pergunta numa conferência na USP, que eu fazia uma palestra, uma pessoa me chamou perguntando o seguinte: escuta, o que nesse teu trabalho com os índios você tem tido o trabalho como uma contribuição para o progresso da ciência? Já ouvi essa pergunta. Já ouvi isso, pois é. Pessoal, vamos chegando ao final desse Planetário Café. Queria mais uma vez agradecer ao Jorge, ao Paulo, especialmente ao professor Márcio Campos. Muito obrigada, professor Márcio Campos. Obrigado a vocês. Por conceder o seu tempo. E Ele aí, quem está nos assistindo, olha ele aí, ó. Que bonitinho. Estamos fechando com chave de ouro aqui. E acompanhem a gente nos nossos canais, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Estamos sempre aí com conteúdos novos. Toda semana a gente procura trazer conteúdos novos para vocês. Um grande abraço a todos. Paulo, Jorge, querem se despedir? Obrigadíssimo a vocês. Eu vou aproveitar o nosso Zap, botar algumas indicações que eu dei e colar lá. Um grande prazer, hein, Márcio? Tá É bom, um prazer ter isso, Márcio. E que apareça logo que acabe logo essa pandemia. Vamos fazer sim aqueles encontros. Vamos lá. Esse pessoal está com o movimento próprio muito alto, está muito sumidinho. Não fica parado. Um brinde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Planetário Café.